Eis a grandeza do chamado do Senhor, que está através da fraqueza dos seus escolhidos e demonstra a fortaleza da sua graça. É isto que é celebrar de verdade os santos. É termos e nos identificarmos e estarmos próximos deles na nossa humanidade. Assim como eles realizaram e conseguiram fazê-lo, nós também o poderemos. Anunciar, proclamar, viver o amor de Deus. Por isso, vamos ser portadores e instrumentos de paz e de bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo no Facebook em facebook.com/santaportal. Produção Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Nossos convidados de hoje, os vereadores Boquinha, do PL, e Bruno Orlandi, do DEM. Bom, a virada no tempo aconteceu, a chuva veio, a temperatura caiu bastante, mas caiu muito em relação ao dia de ontem. Elaine Brazão, e a previsão do tempo para o sábado e o domingo também. Vamos lá, sábado vai ser bem chuvoso durante o dia e a noite, então continua esse tempo ruim, né? E as temperaturas no sábado, vamos começar pela madrugada. Mínima de 17. 17, tem que puxar o edredom. E durante o dia? Continua porque vai para 22 só. Só sobe isso? 22 só, graus? Exatamente. Que triste. E no domingo? No domingo é a mesma coisa, não muda muito, continua com chuva o dia inteiro e a noite também. Temperaturas do domingo? Mínima de 16. Nossa. E máxima de 22. Aí já sobe pro modo cobertor. O Roberto diz os módulo edredom, módulo cobertor. De acordo com a temperatura. Ele já tá de camisa de manga. É lógico. Deu uma esfriada, né? No CDL no ar, você fica sabendo que o governo do estado atualiza o Plano São Paulo com extensão de quarentena até o dia 14 de julho. Com o avanço da pandemia no interior, maioria das regiões retrocede à fase de restrição máxima. Capital, ABC e região de Taboão melhoram índices e permitem reabertura restrita de bares, restaurantes e salões de beleza. A Baixada Santista continua na fase laranja e no Vale do Ribeira, a cidade de Registro, fica na fase vermelha, a mais restrita do Plano São Paulo. Instituto de Pesquisas Tecnológicas dá parecer técnico favorável às obras na Ponte dos Barreiros. Prefeitura de São Vicente solicita na Justiça a abertura controlada e imediata da ponte para veículos. Vale do Ribeira ultrapassa 1.100 casos de Covid-19. Região soma 41 óbitos. Ao todo, cidades da região ainda monitoram 480 casos suspeitos do novo coronavírus. Brasil tem 55.300 mortes e 1.200.000 casos de Covid. Daqui a pouco tem o Boletim de Santos. E tem muito mais nesta sexta-feira, 26 de junho de 2020.
é inverno no Brasil. O jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. São Vicente contesta a manutenção da fase laranja na Baixada Santista. A Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuários, a CECIMP, avalia que, pelos números registrados na cidade, população cumprindo determinação do uso de máscara, baixa ocupação de leitos de UTIs, índice de isolamento social e casos da doença, já poderia ter avançado para a fase amarela do Plano São Paulo. A opinião é de Paulo Roberto Bonavides, que é o secretário de Comércio de São Vicente. Mesmo assim, o município permanecerá seguindo as regras da fase atual, a fase laranja, com todos os cuidados, restrições e horários, foi o que afirmou o secretário de Comércio, Paulo Roberto Bonavides. Boa noite, Nicolau Obeide. São Vicente reclama do Plano São Paulo, que traz um mapa todinho pintado de vermelho. Registro Sorocaba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, aí vem Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, tudo pintado de vermelho. Ó, tomou conta do estado de São Paulo. Aí depois tem as demais regiões na fase laranja, São Paulo e as cidades ao redor da cidade de São Paulo, amarela. Eu coloquei um post hoje no grupo que nós temos. Boa noite, primeiro. Boa noite. Boa noite, Bruno. Mais uma vez, parabéns aí pelos Olha só. gêmeos. Obrigado, Nicolau. Parabéns. Juliane e Bruninho. Olha que muito gostoso. Obrigado. Apesar de ele ter reclamado que não está dormindo. Está dormindo muito, viu, Roberto? Ah, é? Reclamou, disse que não está dormindo. Ah, tem o ônus Mas, e tem o bônus, tem né? o ônus e o Sempre, bônus, né? Tudo na vida é assim, né? Mas parabéns, né? Satisfação enorme, né? Não, uma alegria muito grande. Não dá nem para mensurar o quão gostoso é. Parabéns, Bruno Orlandi, parabéns pelas crianças. Como o Nicolau disse aqui fora do microfone, já resolveu de uma vez só. Obrigado, Roberto. Bom, então o que eu queria dizer é o seguinte, eu até postei no grupo da CDL hoje, exatamente assim, infelizmente, o governador não mudou de fase, apesar dos números bons de Santos, né? Está se mantendo o mesmo número, o Bruno sabe bem disso, e não mexeu. Agora, São Paulo e as 14 cidades em volta de São Paulo, capital, foi liberado. Isso é a grande São Paulo. Política pura, né? Isso é política pura. É óbvio que cedeu às pressões de São Paulo, da cidade, e agora o grande problema é, né, Bruno, vai abrir restaurantes, vai abrir outros tipos de comércio que vão aumentar os casos em São Paulo. Tudo bem, o argumento é que São Paulo tem mais leitos, tem mais locais para poder, mais respiradores, mais condições de abrigar doentes, mas eu acho que nesse momento é uma irresponsabilidade. Santos poderia migrar para a fase amarela, mas com cautela também, né? Porque eu ainda vejo as pessoas se adaptando, nós estamos conversando, né, anteriormente, tem muita gente que acha que acabou a pandemia, viu? Tem gente que... não, ela não acha. Ela tem certeza. Ela tem certeza. É impressionante. Mas por que, Nicolau, você observa isso? Porque eu não sei, sabe, por as notícias, porque abriu o comércio, porque abriu o shopping, porque abriu a praia, então a pessoa acha que... Acabou. Isso aí é passado. Eu não peguei. Pandemia, não pegou, não morreu ninguém. Bora. Não morreu ninguém do seu entorno. E é passado. E eu percebo isso e não importa a idade, viu? Porque as pessoas até mais velhas são as que mais arriscam. É impressionante. Os teimosos, né? São mais arriscam. Então, vamos tomar cuidado, gente. Vamos devagar. Eu até falo, eu defendo o comércio. Graças a Deus, Santos, o comércio está até tranquilo, está devagar. Ontem eu estive no shopping Praia Mar. Fui lá na loja da TIM, que aqui vai o meu protesto, que talvez até procure nosso amigo Procon? Rafael Quaresma. E resolve, hein? Para me ajudar. Fala com o Rafael que resolve. 4 meses com o celular, que o celular é o WhatsApp da loja, que é um celular sem chip, ou seja, parou, né, de funcionar o chip. Há 4 meses eu ligo insistentemente, mas a conta vem. Eles falam que o chip está sendo mandado, mas a conta vem. Então, a última conta
Eu falei que não iria pagar, porque não era de conta, ele era pré-pago. Eu o transformei em conta porque era a condição para eles poderem mandar o chip. Porque pré-pago eles não mandam o chip. Nossa. Aí eu fui na loja da TIM ontem, né? Falei, bom, abri o shopping, deixei um dia, fui lá ontem. A loja só vai abrir dia 1º. Dia 1º de julho? É, não abriu ainda. É interessante. Todo mundo quer abrir. Todo mundo quer abrir, a loja da TIM não abriu ainda. Maravilha. Então, eu estive, mas o shopping, estive lá depois das 18, mas 18h30, mais ou menos, esse horário. A loja estava o shopping bem vazio. Vazio. As lojas bem vazias, super tranquilo. Por um lado é ruim, por outro lado é bom. Nosso amigo aí que já deve estar na net aí, Marcelo Meneghelli. Daqui a pouco ele entra. Ele só está reclamando. Eu falei, Marcelo, para de reclamar que vão fechar o shopping de novo. Ele está reclamando que o movimento está fraco. Eu falei, para de reclamar. Chegou nosso amigo Dionísio aqui. Dionísio? Ninguém Aguiar. conhece ele com esse Eu nome. conheço. Dionísio. A mulher dele só chama ele de Dionísio. Dionísio Aguiar, se eu não estou enganado. Dionísio Pereira de Aguiar. Mas Vulgo Boquinha. Se fala Boquinha, pronto, resolveu tudo. A tua mulher se chama como? Ela não chama você de Boquinha? Não chamo. Só Dionísio? Não? Eu chamo Dionísio. Então onde surgiu esse apelido? Isso aí foi um apelido meu da época de Ródia de Cubatão. Tanto que, por exemplo, meus amigos, eu morei 28 anos no BNH da Aparecida. Os meus amigos nenhum chamam de Boquinha. Agora chamam, mas sim chamava de Dionísio, porque o meu apelido, na verdade, só foi a partir dos 19 anos. Porque foi quando eu trabalhei na Ródia em Cubatão, e eu entrei na Ródia com 18 anos, treinava, fazia faculdade, essas coisas todas, e eu fui fazer turno, né? E as pessoas do turno eram sempre mais velhas. Então, por exemplo, um horário assim de 4 à meia-noite, você chegava lá, era o lanche. Eu comia aquele lanche, olhava pro outro, aí um amigo falou assim, caramba, parece aquela boquinha do parque, nervosa, aceita tudo, né? Boca nervosa. Ficou. Na verdade, eles me chamavam de Boca. Aí, então, o ex-prefeito Beto Mansur, candidato, essas coisas todas, porque teve um cara que prenderam, um traficante de boca. Ele falou, isso aí é... E quem colocou Boquinha no diminutivo, na verdade, foi o Beto Mansur, que me chamava só de Boquinha, e aí acabou ficando. E aí sim, teve uma explicação também lógica. Na primeira eleição que eu participei, não era eletronicamente, ainda era por nome. As pessoas falaram assim, e foi o Beto, o pessoal não vai saber escrever Dionísio, né? Coloca um apelido. E aí eu usei o apelido Boca ou Boquinha, que foi, e aí ficou. Deu sorte. Deu sorte, graças a Deus. Olha, apelido é aquela coisa, tem que gostar, porque se pega, não tem jeito, não tem como tirar mais. A minha mãe não gostava muito não, mas eu nunca liguei assim. Ai. Quero saber de você, já de cara, você acabou de chegar, já vai tomar uma já pergunta. Pedi, desculpa, mas eu estava escutando no trânsito. Mas choveu em Santos e olha, o pessoal resolveu ir para a rua, a gente não anda. Em primeiro lugar, eu queria saber se o Tenente Coimbra está bem da Covid-19. Tá. Na verdade, hoje até, por uma coincidência, era 3 horas, nós tivemos eu fui ter uma reunião com uns amigos lá no escritório dele, ele fez hoje uma outra confirmação de exame, tá tudo cá, mas tá bem. Para quem não sabe, o Tenente Coimbra é filho do Boquinha e estava com Covid-19 assintomático, né? Ele só perdeu o paladar e o olfato, foi fazer o exame e confirmou. Já passou o período, né? De 2 semanas. Ficou tempo em casa, essas coisas todas, mas tá legal. Graças a Deus. Pergunta número 2, já te encurralando na parede, também de Tenente Coimbra, vai sair prefeito? Vai sair para candidatura de prefeito a Santos? Então, ele está tentando se viabilizar, tem a questão partidária, né, que tem que vencer, enfim, porque estava na chapa, ele é do PSD. Ele é do PSD? Não, PSL. PSD. PSD do Ivan Sartori. Porque eu comentei do Ivan Sartori. PSL ele vai numa ala mais Bolsonaro, né? E aqui teve tipo um racha. Hoje quem tá com o partido é uma linha contra o Bolsonaro, então ele está tentando se viabilizar a ter a legenda. Tá certo que ele como deputado. Ele como deputado, ele tem, dentro do regimento, tem uma preferência, essas coisas todas, mas ele está tentando ainda se viabilizar, né?
Agora, foi o tipo da coisa. Ele quer, pelo menos, abrir uma fonte de discussão na cidade, como teve essa semana aqui, veio o Rogério, veio o Sartori, Sim. que é extremamente salutar. Eu acho que a nossa cidade, ela tem que abrir isso, né? Como tem a possibilidade de até o próprio Paulo Correia sair candidato pelo DEM, eu acho que é salutar. A gente, de repente, não pode ter uma candidatura ou outra só. A cidade tem que discutir. O Romano, o João... O João Vilela, Solange Freitas. Então, todos esses, né, que acabam fazendo uma discussão na cidade. Eu acho que como tem, inclusive até uma justificativa, né, que passou na internet, a desistência do Kenny, né, que ele fala lá uma preocupação da gente se preocupar com a Baixada, ele abre mão também devido, acho que tudo bem, isso é uma consequência, foi algo dele. Mas eu vejo que a gente discutir a cidade, discutir a região, pode ser que de repente ele não se consiga se viabilizar, mas pelo menos põe algumas ideias em práticas para o futuro prefeito empregar aqui na cidade. Mas ele tá firme e forte aí, Opa, ele quer. Quer. Só depende do PSL. Tá. Bruno Orlandi, então eu vou emendar a pergunta para você. Paulo Correia sai candidato a prefeito em qual cidade? Vamos lá, o Paulo está estudando ainda, né? Hoje deputado, fazendo o trabalho dele. Aliás, boa noite. Boa noite. Oficialmente, boa noite. Roberto, Boca, aqui, Nicolau, enfim, Elaine e todo mundo. O que acontece? O Paulo tem estudado a possibilidade, tem conversado com inúmeras pessoas a respeito. Ele estava definido até então a apoiar o Kenny, falou isso publicamente, mas com a retirada da candidatura do Kenny, hoje o DEM estuda a possibilidade de ter um candidato ou não da cidade, enfim, isso é um assunto que ainda tem que ser discutido bastante, e eu concordo com o Boca quando ele fala que a gente tem que discutir a cidade, a gente tem que ver, é uma pluralidade, Santos é uma cidade muito heterogênea, tem muita possibilidade e tem muitos desafios, então é importante que a gente possa ter alguns nomes preparados que possam debater a nossa cidade, e aí em cima disso que saia um candidato fortalecido, mas com boas propostas e com condições de executá-las no próximo mandato. O Nicolau, com a entrada do Tenente Coimbra e do Paulo Correia, o número sobe novamente para 18 candidatos. Não é muito candidato para ser prefeito em Santos? Eu acho que não. Eu acho que democracia é isso aí. Tem que ter bastante gente, bastante discussões. É óbvio que vai haver um filtro, né? Vai afunilar, vão ter aqueles que inclusive eu acho até errado, que não participam de debates, né? Nós pretendemos aqui, né, Roberto? Dar espaço para todo mundo que for candidato. Aliás, fizemos isso o tempo todo. Já fizemos e vamos fazer, porque após, né, a candidatura, porque eu acho que é salutar isso aí, né? Você tem que dar espaço às pessoas, porque rede de TV, muitas TVs, apesar que hoje diminuiu bastante a eficácia da TV, elas só dão os 5 primeiros, né? Os que estão mais no índice mais da alto, pesquisa. Aqueles debates. Né? E os debates são muito regrados, muito sérios, né? Agora, os debates assim, discussão que nem teve o Sartori com o Rogério. Mas eu vejo assim. Eu estava aqui. Eu estava. E eu acompanhando em casa, mas por um outro lado, 18, eu mas particularmente... Mas você conseguiu ouvir alguma coisa em determinado momento? Eu acho que, claro, tem algumas... Mas eu acho que é a oportunidade que você acaba tirando do candidato algumas posições do que ele pensa para uma administração. Por exemplo, eu acho um número de 18 um número relativamente elevado. Inflado. Mas você vai tendo filtrando as ideias, né? Então, por exemplo, você pega toda a experiência jurídica, por exemplo, do Sartori, a experiência administrativa do Rogério Santos nos últimos 8 anos frente a uma secretaria. Esses conteúdos que a gente precisa ter para um gestor do município. E aí, esta troca de ideia, então vem, por exemplo, o Paulo, vem o Tenente, vem a Rosana, vem o João Vilela. Estas experiências administrativas, porque eu entendo que a nossa cidade, a gente precisa um bom gestor, tipo um bom síndico. Nossa cidade não precisa de mais grandes obras. A gente precisa gerir as nossas obras. Nós precisamos gerir os nossos equipamentos públicos para bem atender a população. Então, se você tiver
este conteúdo, abrir uma frente franca de valorização da região e da cidade. Nós ainda estamos muito fracos de representatividade a nível estadual federal. Se a gente pensar como região, quantas vezes aqui na rádio a gente discute isso, porque a gente tem um número muito pequeno de deputados estaduais e federais pela nossa capacidade de discussão, de discutir a região. Eu estava escutando no carro agora um pouquinho a fala do Nicolau, a flexibilização que o governador acabou dando num ato político, mas lá do interior. Isso tem o peso forte dos deputados ali da região, que fazem perto de São Paulo, que falaram, opa, vamos abrir. Porque se a gente pegar o mapa hoje que ele apresentou do estado de São Paulo e os dados nós mesmos aqui da Baixada, a gente teria que continuar aqui no laranja e os outros... Uma Janaína passou, teve 2 milhões de votos, o peso... Tem que continuar no vermelho. Você entendeu por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa boa, que eu nunca imaginei que eu ia ver o PSDB pintar mais da metade do estado de vermelho. Eu nunca passei na Boa. Pensando assim, né? Mas Campinas, eles fecharam Campinas. Campinas é uma megalópole, né? Uma cidade quase, não é do tamanho de São Paulo, mas a grande Campinas é a maior daqui da... Com certeza. Campinas hoje deve estar com fábricas, com muitas indústrias. Acho que um pouco mais. Mais ainda? Mas acho que Campinas tem... Acho que mais de 3 milhões, né? É muito grande. É uma cidade grande. Você vê como nós... isso aí que o Boquinha falou em relação à representatividade da cidade no estado ou a região, representatividade, como nós decaímos nos últimos 20, 30 anos, que eu me lembro, eu era criança, Campinas tinha quase a mesma população de Santos. Sim. Né? Tinha um pouquinho mais gente do que Santos. Santos, nesses últimos 20, 30 anos, não, mas o ABC, o conteúdo, é que deu aquele boom depois do Quércia, né? Como governador que começou abriu a aquelas abrir as estradas exatamente. E assim por diante. Eu lembro, meu cunhado, né, o irmão da Rosane, é médico em Valinhos, em Campinas, essas coisas. Eu lembro da gente ir pra lá, você ia, tipo, almoçar em Campinas, você chega hoje, você parece que está em São Paulo, da grandeza enorme. e daquilo que... E aquela... E fora as cidades da região, né? Em volta, só cidade você pega Campinas, Sorocaba, você pega Valinhos, Vinhedo, Mogi-mirim, Mogi Guaçu, é o poder aquisitivo daquelas cidades. Altíssimo. É muito alto. Fábricas de automóveis. De tudo, indústrias, tudo. E isso vai da representação política. Olha só, quem está participando com a gente, assistindo na live, o Ed Santos, o Ed Fraldinha, cumprimentando a todos vocês, a Carla Marques Ramalho sempre com a gente, o Christian Jalque, boa noite a todos, a Luana, a Maria Regina Chaves, Rosane Coimbra está aqui. Prestigiando o marido. Ou então, aliás, ou está fiscalizando. Não sei tá de olho para saber se eu cheguei aqui mesmo. É importante deixar claro isso aí, viu, Roberto? Que a Rosane está aqui para a gente ouvir. Porque tu não fala como é que ela chama o Dionísio. Manda ela escrever. Ela chama diretamente, ela fala, vem aqui agora. E aí acabou, não tem discussão, não é isso? É verdade. Você chama de Boquinha ou de Dionísio? Conta pra gente. A Cláudia Meller, o Bruna Neves, Leandro Figueiredo, sempre conosco também no programa. Vai Bruno, o que ela quer aqui do Bruno? O melhor vereador, que ele tem que sair para prefeito. Não, devagarinho, um passinho de cada vez. Calma, né? Um passo de cada vez. A gente agradeço o carinho, mas... Bruno agora ele está construindo em casa. Fazendo filhos, fez 2. O Boquinha também tem passagem, eu falei para ele, se a esposa precisar de qualquer dúvida, pergunta para Rosane, porque são gêmeos também, e casal. Boca teve gêmeos casal. Que legal. O Norberto Filho, grande Norberto, especialista em RH, professor, está aqui mandando para o Bruno e para o Dionísio. Grande abraço a vocês. O Roberto Cruz, o Luiz Fernando Bacilli, sempre com as suas pitadas ácidas aqui no programa. O político que tem compromisso com seus eleitores não abandona um mandato pela metade para se candidatar a outro cargo, como, por exemplo, o Dória.
E aí a gente tem os casos do seu filho. E é verdade, a gente tem o caso do Kenny, que também ia abandonar o mandato. Eu não discordo da opinião dele. Eu acho que é algo que também ele está levando em muita consideração, até por ser o primeiro mandato, essas coisas todas. Eu acho que isso também está pesando bastante. E aí, você me permite, Roberto, eu acho que é importante o Bacili tocar nesse ponto. A gente tem um erro muito grotesco, que é o sistema da maneira que foi colocado. O governo federal tinha que tomar providências para adequar isso. Por quê? Esse negócio de ter eleição a cada 2 anos só traz prejuízo para o município, prejuízo para as pessoas. É um custo altíssimo. O governo federal, enfim, os deputados, os senadores, enfim, presidência da República, tinha que trabalhar adequadamente para que fizesse alteração, que a gente tivesse todas as eleições unificadas. Assim a pessoa pode terminar o mandato dela, concorrer ao cargo que quiser, e o custo da eleição seria metade, porque aconteceria uma vez a cada 4 anos e não uma vez a cada 2. E dá um refresco pra gente também, né? Também. O Cecílio Augusto Neto, um abraço para o Bruno Orlandi, a Sandra Buozzi está aqui conosco, José Roberto Frutuoso também. José Roberto Frutuoso não é da CDL de São Vicente, Nicolau? É o presidente atual da CDL. Não, Frutuoso não. José Roberto Frutuoso é advogado da CDL São Vicente, pai do Alex Frutuoso. Eu sabia que tinha alguma coisa com a CDL São Vicente, que tá voltando, né? Tá voltando. O Garcia, José Roberto Garcia, que eles têm o mesmo nome. José Roberto Garcia é o presidente atual. A Thaís Alonso batendo palminha aqui, não sei para quem, mas está batendo palminha. E o Luciano Abílio também conosco. Ponte dos Barreiros pode reabrir para veículos. Prefeitura encaminha parecer técnico do IPT e veículos vão poder voltar a trafegar no local. A passagem de veículos será restrita e controlada de motos, carros de passeio, utilitários, SUVs, caminhonetes e micro-ônibus em função dos reforços estruturais em 52 estacas, 3 travessas e uma longarina. A informação é de Eliseu Cação, secretário de Obras Particulares de São Vicente. O tráfego de veículos de 2 eixos e peso máximo de 8 toneladas por eixo e com velocidade limite de 40 km por hora nas 2 faixas nos 2 sentidos. Essa autorização de circulação de veículos tem validade pelo prazo de 1 ano até que sejam iniciadas as obras definitivas de recuperação da ponte. Bruno, um transtorno para os moradores da área continental que todos os dias estão fazendo uma caminhada de 623 metros pela manhã e 623 metros no retorno para casa no final do dia. E agora, com todas essas obras que foram feitas pela PhD Engenharia, o IPT emitiu um laudo, um parecer técnico. Quero agradecer o Eliseu Cação, que me mandou ontem esse laudo com exclusividade, antes mesmo de qualquer órgão de imprensa divulgar, e a gente está confirmando aqui que o IPT deu aval para a Prefeitura de São Vicente ir à Justiça e pedir a liberação da ponte. Validade de 1 ano para fazer o trânsito de veículos com cuidado, 40 km por hora, limite de carga. Ainda não pode ônibus nem caminhões. Roberto, eu acho que o caminho é esse. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que o político, ele é instrumento da população. E ele tem que ser utilizado, através do seu mandato, de forma técnica. E o IPT é um órgão técnico. Se o IPT está falando que tem condições, se está assinando embaixo disso, e aí eu quero fazer um elogio público aqui ao IPT. Eu, quando estava na Secretaria de Segurança, a Defesa Civil era um dos departamentos, fazia parte do nosso escopo de trabalho. E a gente tinha uma ligação muito próxima com o IPT, porque dependia de uma série de análises. Santos tem aqui encostas em morros, tem algumas questões aqui por conta de chuva, muito sérias, que vêm de muitos anos, e é um trabalho referencial. E o IPT é um grande parceiro, sempre fez um trabalho extremamente técnico e sério. E se hoje ele está colocando um laudo dessa maneira, pelo histórico que tem, pelos profissionais que tem, é um laudo que tem que ser respeitado. E a população sofre, pelo que você falou, 1 quilômetro, 126 metros todos os dias. De máscara, possivelmente na chuva, muitas vezes. Na chuva, no calor, forte, no sol. Quer dizer, um desrespeito com a população. As pessoas ali já estão sofrendo, muitos desempregados, às vezes sem comida para colocar na mesa, buscando um trabalho, expostos a uma pandemia e ainda assim andando a mais, se desgastando, enfim, estando mais expostos. Tinha que ser resolvido o quanto antes isso. Boquinha, que a justiça seja rápida para resolver isso. Com certeza, eu acho que o juiz que está com essa causa, o Bruno pode falar melhor
essa questão do judiciário, mas eu vejo, e a gente falou agora há pouco ainda da representatividade dos deputados, o que eu quero ali é que saia, e eu vou falar, eu prefiro não ter a segunda fase do VLT aqui em Santos, ligando o centro, e que ligue urgentemente a área continental e ligue em direção à Praia Grande, porque a grande oportunidade da reforma dessa ponte é colocar ali do lado o VLT, porque ele chega praticamente na área continental e não atende. A área continental nós temos em torno de 120 mil pessoas, a população mais carente, aquela que mais necessita em São Vicente, e está passando por essa dificuldade tremenda. Eu acho, aí sim, a gente juntar os deputados, eu acho que aí o tenente, Bozella, Caio, o Paulo Correia, o Kenny, tem uma função, a Rosana tem uma função fundamental, é fazer com que o Estado leve a linha do VLT para a área continental e automaticamente indo para a área continental você tem condições de ir até Praia Grande, porque está pronto e o Mourão já falou que conseguia custear isso. Por que eu estou lembrando disso? Ele queria fazer um BRT, né? Ele fala do BRT, porque a demanda de população hoje, Nicolau, você sabe disso, que acabaram migrando para Praia Grande. Por causa do custo da moradia, por causa do nosso custo aqui ficou altíssimo, é muito grande. Então foram para São Vicente e para Praia Grande. Já pensou se você tem a linha do VLT, a pessoa que mora lá em Praia Grande, ela pega, ela em 20 minutos, ela está aqui. Coisa que estava demorando quase 1 hora. Isto é pensar numa região metropolitana. Então, eu sou que eu defendo segurar o investimento da linha 2 do VLT, ligando o centro, fico muito à vontade nisso, mas que dê continuidade a São Vicente, porque a gente aí vai atender verdadeiramente aquela população que mais precisa ali, porque vê lá, é uma ponte que estava, eu não sei até se foi até aqui mesmo no programa, isso vem desde Márcio, Tércio, passou o Billy, aí veio pro Pedro, e se bobear, se não tivesse uma ação do presidente da República naquele ar daquele jet ski passeando e falou o seguinte, ó, eu vou dar o dinheiro, até hoje estaríamos aí interditados e as pessoas não poderiam, de repente, hoje tá ligando a área continental de novo. Por quê? Porque o governador não ia fazer nada. Não ia. O governador declarou que isso aí é um problema da cidade. Né? Ele deixou uma obra tão importante como... Não, vocês resolvam. Porque ele ainda estava com a raiva por ter... Será que estava? Tá, sei lá, do Márcio França. Mas era uma resposta. Nós fizemos, acho que dependeu muito e temos que agradecer muito. Eu vi até uma crítica no jornal essa semana, uma pessoa que um vereador tinha dado um título pro presidente da República. Boquinha, segura, a gente vai pro intervalo, a gente volta já. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com.
sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui no programa. Olha, o Eduardo Nascimento, Roberto e demais participantes, cheguei agora para assistir o CDL no ar, poderiam me informar quem são os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Santos. Eu vou falar alguns nomes que saiu hoje numa pesquisa que a Tribuna fez na rua, mas uma pesquisa daquelas bem aleatória, tipo, quem que você quer, que acha que... Quem você gostaria de ver como candidato ao cargo de prefeito esse ano? Mas tem alguns nomes aqui que sim, já se declararam que querem ser pré-candidatos. Antônio Banha Joaquim, por exemplo, é um do MDB. Ariovaldo Feliciano, do Republicanos, o Augusto Duarte, do PSDB, Baiaron Buzeiro, do PTB, Beto Mansur, do MDB, é um nome que eu tenho ouvido muito nos corredores, Delegado Romano, do Democratas Cristão, Carlos Paz, do Avante, Délcio Couto Clemente, do PROS, Douglas Martins, do PT, Guilherme Prado, do PSOL, Ivan Sartori, do PSD, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, João Vilela, do Novo, Luiz Fernando Lobão, do PTC, Luiz Xavier, do PSTU, Marcelo Coelho, do PRTB, Marco Aurélio Soares, do PDT, Moisés Fernandes, do PV, Paulo Correia Júnior, do DEM, Rogério Santos, do PSDB, Rosana Vale, do PSB, Rui de Rosses, do PSL, Taná Correia, vivíssimo, do Cidadania, Tenente Coimbra, do PSL. Os nomes que estão mas na boca do povo. Daí, Roberto, só esclarecendo, essa pesquisa é online. Quem que você gostaria? O cara vai lá e põe o nome qualquer. Eu vou colocar lá Nicolau Obeide, eu vou entrar lá hoje à noite. Vai colocar meu nome? Obrigado. Você votaria em mim? Claro. Obrigado, já tenho um voto. Não tenho dois, porque eu não votaria em mim, então. É isso. Eu só tenho um que é o dele. Experiência o Nicolau tem. De vida, experiência comercial, experiência empreendedora. Conhece a cidade como Conhece ninguém. a cidade. É isso que a gente Nicolau, precisa. se você fosse prefeito, vou fazer as vezes agora. Nesse momento, o comércio estaria aberto ou fechado? Opa, bola. Colocou na parede. Estaria do jeito que está, mas com algumas diferenças de horário. O horário de 4 horas para shopping é inviável, é um horário operacional muito caro para ficar 4 horas e você diminui o fluxo, não é você deixando. Então eu acho que o horário poderia ser pelo menos das 13 às 19. Mas eu entendo até o prefeito que ele não pode conceder esse horário porque o MP vem em cima e altera, né? Então eu acho assim, está havendo uma rigidez muito grande para a Baixada, aí eu falo que existe problemas políticos, demorou até para abrir, né? E a outra coisa, porque prejudicou, além de prejudicar as lojas, prejudicou muito a área de alimentação, né? Porque muita área de alimentação, principalmente na zona do Gonzaga, da região dos shoppings, não podia trabalhar, porque mesmo com delivery, estavam fechados. Então o operacional não existia. E um operacional hoje de 4 horas também é ridículo. Você não consegue ter das 15 às 19, como é que alguém vai ter um operacional de praça de alimentação? De fazer delivery. Ninguém come nesse horário. Horário. Então o que começa a acontecer? Começa a ter problemas operacionais e essas lojas acabam não aguentando. Sabe, Nicolau, por trás disso eu tenho uma preocupação muito grande. A gente já vinha. Só fazendo. Claro. Eu sou pré-candidato. A gente já tinha uma preocupação, a questão das compras online já tinha aumentado assim assustadoramente em função da loja, do ponto comercial. Eu vejo que, infelizmente, e todo mundo tem a preocupação, sabe que a doença existe, essa coisa, mas que tem uma campanha
também para prestigiar esta questão da internet, da compra online, essas coisas todas, tem, porque é só pegar o gráfico de quanto subiu. Então, por exemplo, quando você reduz ou proíbe uma praça de alimentação, aí pode, entregar pelo sistema food e assim por diante. Aí você não pode, uma loja com uma roupa, um horário reduzido, não pode experimentar. Já pensou uma mulher não poder experimentar um vestido ou uma blusa que ela queira? Não pode. E não pode. E tiveram algumas outras injustiças, Boquinha. Só para você terminar, vai diminuir e quebrar as pessoas. Quebrar. O pequeno, o cara, né? Quebra o pequeno. Ele quebra, porque ele fecha o comércio. Ele manda embora aquelas 2 atendentes, 3 que ele tem na loja e entrega a loja. Continua pagando o mesmo imposto. E vai vender, ou para de pagar o imposto, ou senão vai levar o estoque dele para casa e vai online começar a vender roupa. Existe por trás também uma campanha muito grande com isso. Então, essas restrições de horário, essas coisas todas. Eu estava escutando, da qual eu tenho o maior respeito, eu convivi com ele lá na Câmara há 4 anos, o doutor Stanislau. Ele mais ou menos hoje, na Rádio Bandeirantes, deu uma entrevista grande, hoje na parte da manhã, e falando, e mais ou menos ele falou dos erros, né? Nós estamos há 100 dias que vai ter o pico, e o pico ainda está acontecendo, né? Porque a gente pega o gráfico, ele ainda está ali, não sabe se vai chegar ao Everest, né? Mas ele continua subindo. Agora inventaram o platô. Tu já ouviu falar do platô? O platô. Agora ficou plano, não aumenta, não diminui, permanece um gráfico assim. Mas eu só queria complementar o que eu te falei, o que o Bruno me perguntou. E uma grande injustiça que aconteceu foi a dos essenciais, chamados essenciais, que principalmente os hipermercados, que não foi isolada a área de tudo que eles têm. Eles continuaram vendendo de agulha ppneu. Tudo, roupa. Ele vende vitamina, vende tudo. Celular, TV, tudo. Pôs 2 garrafinhas de álcool gel na frente. Então, esse essencial para mim era comida essencial. Então, isola o lado, e aconteceu essa injustiça com alguns pequenos comerciantes, até ao lado ali onde vocês tinham loja, ali do lado do Marcelo, o outro Marcelo, ele falou para mim, ele de um lado da loja ele vende capinha de celular, do outro lado ele fazia manutenção podia trabalhar como essencial. Sim. Do outro lado a fiscalização foi lá e obrigou ele a isolar. Eu falei, gozado, é pena que eu não estava aqui com os fiscais, porque senão eu falaria para ele, vamos lá no hipermercado e vamos isolar também o lado que não é essencial. Não isola. Pneu. Não, tudo. Isso é o exemplo. Olha, o supermercado, o hipermercado até vende comida. Mas é verdade. Eu estamos conversando, nós estamos na Câmara, é como o banco. Você viu o que os bancos estão fazendo? Não, tu falou do álcool. Banco, tu entra na agência, ele coloca todo mundo nos caixas eletrônicos, não tem um álcool no banco. Não tem um álcool. E todo mundo mete o dedão lá na máquina, né? O que custaria isso pro banco? Nada. Porque ganha bilhões de reais. Absolutamente nada. Onde está a fiscalização? Aí, de repente, um comerciante, quando eu vi hoje, até pela internet lá, multaram o Paquito, né? Multaram. Em 10 mil reais, porque disse assim que estava dando um almoço. Um restaurante histórico no centro. Pô, se ele abriu para dar, porque ele devia de estar, coitado, no limite de 100 dias sem saber trabalhar, sem poder trabalhar. Nós temos notícias de restaurantes e lojas que estão fechando definitivamente porque faliram. Pessoas que vão ter com 50, às vezes 60 anos, sem nenhuma renda para continuar a sua vida, e muitos desempregados. Tem um dado, não sei se tem algum outro aqui que vocês conheçam, mas parece que dá conta de 10 mil empregos a menos na Baixada Santista. Não, na Baixada Santista são 30 mil, pelo próprio sindicato. Baixada Santista de bares, restaurantes, nós perdemos 30 mil empregos. Só na Baixada. Então, e olha o que você ocasiona, Bruno, por exemplo, o que você ocasiona com 4 horas de comércio. Os shoppings, além de tornar para os empresários inviável 4 horas no operacional, você coloca os funcionários ganhando meio salário. Sim. Porque é 50% só da jornada. E aglomera as pessoas. Então, ele ganha menos. E vão se concentrar num horário para poder querer ir lá gastar. Então, realmente, eu modificaria isso. Eu acho que o horário
está tudo. Não. Ó, tem elogio para o seu programa aqui. Luiz Fernando dizendo assim: pouquíssimos programas de rádio ou TV deixam os convidados serem autênticos. Parabéns ao programa CDL no ar. Muito bom, hein? Aqui não tem censura. Faz uma cara de feliz, pelo menos. Olha, você é cara de feliz. Eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria de ter capacidade de reproduzir aos ouvintes a cara que o Nicolau fez agora. É que eu não tenho essa capacidade, meu Deus do céu. Tipo assim, ele fez aquela cara blasé, assim, obrigado. Tipo... Não, mas aqui sempre foi, né? Eu nunca, alguma vez eu falei pra você, não deixe, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O Nicolau, de maneira nenhuma. Ele me dá liberdade total de fazer a pauta. O Ivan Sartori aqui com o Rogério aqui, os dois, o Roberto deixou falar. Deixa os dois se matar. E deixou correr. É óbvio que tem que ter um controle, né? Não pode ter nada ofensivo, não pode ter nada. Tem que ter um controle e também não pode deixar falar o resto do... Não se espera isso de um candidato a prefeito, né? Sim. Ofensas. Não, mas a pessoa pode ser autêntica, falar o que quer, não tem preferência. Se for contra Bolsonaro, favorável a Bolsonaro, né? Porque fica esse fla-flu, né? Esse fla-flu também que eu acho ridículo. A minha opção é política, é minha, eu não escondo, né? Eu votei no Bolsonaro, mas o Roberto César deixa claro que ele não votaria no Bolsonaro. Então, eu não gosto do Bolsonaro, já falei isso várias vezes. Não é por isso que vamos ser direto. Eu não censuro por isso. Eu acho que é a opção dele. E graças a Deus as pessoas podem fazer essas escolhas, cada um vivendo a sua democracia. É importante isso, a gente tem a liberdade de escolha. Olha só, o Hans Burger chegou em Praia Grande. Hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Peça pelo delivery 99707-8758. Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões. Entrega das 6 da tarde até 1 da manhã. Hans Burger, o hambúrguer que é heavy metal. Peça pelo WhatsApp 99707-8758. O comércio do Centro de Santos está aberto esperando você. Seguindo as exigências do Ministério da Saúde, estamos funcionando de segunda a sexta, das 11 às 15 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Centro de Santos. Histórico porque é nosso. Completo porque é pra você. Vem pro centro. Apoio CDL Santos. Elaine Brazão, vamos de WhatsApp 99797-1077 com o 20. Vamos lá, o Paulo César Taxista falou boa noite a todos, ótimo final de semana. Opa, um abraço pra você, meu amigo. E tem o Jefferson Queiroz que ele fala, eu gostaria de ver o primo da lojinha candidato a prefeito. Oh. Aliás, no dia que o pau tava comendo aqui, o Jefferson já declarou o seu voto. Então você tem 2 votos até agora. Grandes chances. O Jefferson é uma figura, né? Mas você tem grandes chances de ficar. Jefferson também é taxista. Né? Sim, agora voltou a ser taxista, era uberista. Uberista, taxista. O Wagner Eduardo fala, tirando 2 ou 3 nomes, o resto se espremer não dá um copo. Que isso? Um copo de quê, né? Vamos combinar. O Marcos de São Vicente fala, boa noite, acho uma hora muito pouco, vocês estão de parabéns, um forte abraço a toda a equipe. Olha só. Vamos falar com o Marcelinho aí, ver se eles têm de horário. Empurra a hora do Brasil pra frente, né? Hospital de campanha do Pacaembu será fechado na próxima segunda-feira. Prefeitura atribui encerramento do hospital à queda nos índices de ocupação de leitos destinados ao tratamento do Covid-19. O hospital custou 23 milhões de reais e o Einstein vai doar todos os equipamentos utilizados para a Prefeitura de São Paulo, Nicolau. Pode ser uma boa notícia se está desativando um hospital de campanha daquele porte no estádio do Pacaembu. É sinal que a coisa está melhorando. Não chegou nem a usar, né? Não chegou nem a usar. Essa é a verdade. Isso é uma vergonha, viu? Isso aí eu espero que o Ministério Público vá a fundo de tudo isso e veja. Eu acho que aqui nós temos 2 vereadores que sabem muito bem. Eu acho que isso, e estamos aqui junto com o Bruno, verdade seja disso, acho que é um papel que a Câmara teve junto com o prefeito de aqui não ter um hospital de campanha. Quando tinha o dinheiro à disposição, uma posição do prefeito e da Câmara em conjunto, investiu dinheiro em algo no próprio hospital, como aconteceu na UPA da Zona Leste, da UPA
da coisa, porque esses hospitais, como aconteceu, que nem foram usados do Pacaembu, é lona, ar-condicionado, como do Rio de Janeiro, cama, tudo emprestado. Eu acho que a questão de São Paulo, duas coisas que vão ter que ser muito respondidas. Aquela quantidade de caixão que foi comprado pela prefeitura, 30 mil, né? 30 mil caixões e a questão dessas lonas que não foram ocupadas, porque quando teve até invasão lá, que criticaram os deputados para acompanhar, não estava sendo utilizado, não é que desceu a curva, não tinha gente para ir para lá. Olha, Tupi-Guarani, só para esclarecer, Tupi-Guarani e Pacaembu quer dizer atoleiro. Atoleiro? E eu acho que aquilo ali é um atoleiro mesmo, que não é possível, é terra alagada, atoleiro. Vocês já repararam uma coisa? Eu escutei hoje na Bandeirantes, o Zé Paulo Andrade, eu gosto muito dele. Ele é excepcional. Ele é uma sumidade, né? Excepcional. E ele chamou atenção e eu pesquisei em relação a isso, que todos os estádios de futebol de São Paulo são em Tupi-Guarani, todos os nomes, Canindé, Pacaembu, Itaquera, Morumbi. Interessante isso, né? Nunca tinha me atentado. Um pouquinho. O Allianz Parque, não. Mas ele não é o nome atual. Parque agora, né? Agora é o nome. Aliás, é o nome. Palestra Itália, Parque Antártica, pode escolher. Agora eu gostei. Que é isso? Gostei disso. Que diga de passagem, eu não conheço esse estádio. Eu também lindo. não. É lindo. Eu, palmeirense. Você é palmeirense? Eu fui várias vezes no Palestra Itália. Palmeirense. Várias vezes. Então, no antigo eu também fui numa partida. Mas o neste antigo agora também era bom, hein? Então, eu quero conhecer, porque todo mundo que foi lá fala que é maravilhoso. Negócio extraordinário. Eu realmente não fui. Para quem não está, até estão nos vendo aqui, está mostrando aqui o estádio cheio, que deve ter. Estava na final do campeonato. A final do campeonato, ele estava lá. Mas eu conheço, por exemplo. E nós que temos Mundial, sabe disso. Por favor. É verdade. Eu até assisti um filme, quem me mandou foi o Marcelo da Top Game. Ele me mandou esse filme aí que vocês dizem que foram campeão, ele me mostrou. Vocês dizem. E não é fake, hein? Não é fake. Elaine Brazão, o que você quer? Boletim de coronavírus, vamos? De Santos, vamos saber como é que está a situação. A cidade de Santos registrou nesta sexta-feira 8.526 casos confirmados de Covid-19. São 458 casos suspeitos e 205 pessoas estão internadas, 84 destas em UTIs. O número de mortes confirmadas por conta da doença é de 359 pessoas. Existem mais 12 mortes em investigação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes Covid-19 na rede hospitalar de Santos atingiu o menor índice desde o início da pandemia, 56%. Na rede privada, a taxa é de 72% e no SUS, de 42%. Entre os fatores que contribuíram para a redução da taxa está a abertura neste mês de 43 leitos de UTI na rede municipal após a chegada de respiradores e outros investimentos. Da Prefeitura de Santos, Denise Beatriz Pires. 6h52 agora. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Depois de uma reunião virtual, a CBF está projetando o início do Campeonato Brasileiro para o dia 9 de agosto. O problema é que os clubes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo se mostraram preocupados com esta determinação da CBF, porque, afinal de contas, os times aqui de São Paulo só voltam aos treinos no dia 1º de julho. Volta aos treinos sem data de previsão ainda da retomada do Campeonato Paulista, que teria pelo menos mais 6 datas a serem cumpridas. Desta forma, há a preocupação de que os times paulistas tenham que jogar paralelamente o início do Campeonato Brasileiro e a reta final do Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro que, segundo a CBF, dependendo das condições, talvez chegue até fevereiro do ano que vem, o que de alguma forma também vai comprometer na próxima temporada, na fase de férias, pré-temporada também e reinício das atividades. Portanto, está aí o dilema, o Campeonato Paulista ainda sem data, enquanto que o Campeonato Brasileiro com uma previsão de retorno, o que vai exigir um pouco mais
dos times grandes e também das outras equipes aqui do futebol paulista que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso. Olha, volta do Campeonato Brasileiro em agosto e pode ser que o Campeonato Paulista seja disputado paralelamente ao Campeonato Brasileiro. Que loucura, Nicolau. Quem seria campeão paulista? O Santos hoje. Seria o Palmeiras. E o Corinthians é rebaixado, né? Se que terminasse hoje, né? Você imaginou, Boquinha, daqui a 50 anos, o Palmeiras leva o campeonato agora por pontos corridos. Então, daqui a 50 anos vão falar em 2020. Na época da pandemia. Na época o Palmeiras foi campeão. A mesma coisa que 50 anos. Ninguém viu, ninguém sabe. Vai ter gente que vai duvidar. Lógico. Olha que avacalhação. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar. Fala, Boquinha. Não, naquele filme do Palmeiras, quando fala do 51. Juventus, do Juventus, né? Que foi, Copa Rio. Eu pensei quando eu peguei o filme que era o Juventus, mas daqui. Do Juventus, que é da Rua Javari. de São Paulo, né? O Juventus da Rua Javari. Aí depois que eu fui ver, que era a final lá. Aliás, que time lindo de São Paulo naquela camisa. Não. Do uniforme mais bonito. Mais bonito. Eu tinha uma camisa do Juventus, aquele vinho, né? Com um J aqui, mas depois, sei lá o que aconteceu, se apodreceu, roubaram, foi embora. Mas aquele uniforme do Juventus era muito bonito. É muito bonito, né? Ô, Nicolau, tem uma mensagem aqui da Simone Santos Batista, pra gente encerrar o programa, já tá no finalzinho. Gente, dar uma ajuda para nós da área de beleza daqui de Santos. Estamos impedidos de trabalhar, estamos com nossos salões de beleza fechado e com tudo aberto. Praias liberadas, shopping, ônibus cheio, e ela segue aqui pedindo ajuda. Como é que dá para ajudar os salões de beleza, Nicolau? Olha, normalmente o que eu posso recomendar dentro da lei, né? Não posso recomendar nada fora da lei. Sim. Ela pode fazer atendimento delivery personalizado, né? Atendimento em casa. Mas esse foi como a gente estava falando, alguns absurdos, né? E ela tem razão. Porque, por exemplo, hoje o salão, o barbeiro, controla. Você marca horário. Você marca horário. Espaça tudo, as cadeiras. já há muito tempo é tudo desinfectado, essas coisas todas. Então fecharam por uma manobra jurídica, e verdade seja dita, o prefeito aqui brigou muito para reabrir, perdeu na justiça numa liminar, né? E aí teve que acatar, infelizmente, mas eu falo para ela que todos nós gostaríamos de ter, eu aqui, vou falar, cabelo para cortar. O meu tá um horror. Você não Simone, pode cortar cabelo. Me ajuda, Simone. E é importante dizer para a Simone que ela está coberta de razão e é uma preocupação muito grande, porque ali a maioria dos profissionais trabalha com valores do serviço que faz na hora, não tem uma renda fixa. Depende daquilo. Exato, quer dizer, nós estamos há 100 dias sem ganhar nada. É difícil sobreviver desse jeito. Tchau, gente. Ótimo final de semana para todos vocês. Vereador Boquinha, muito obrigado. Fiquei feliz. Não, eu fiquei feliz de saber o motivo do Boquinha. O Bruno Orlandi também. Obrigado, Roberto. Palestrino. É amigo. Ótimo final de semana para todos vocês. Vem aí a Voz do Brasil. Na sequência tem Bárbara e Tomás. É programação de Rick Santos na Santa. Tchau. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília.